Bom pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre propagação do calor, falando um pouquinho sobre fluxo de calor. Tá certo? Pensamento de momento de Henrique Agilda. Consome-te vivendo, não te deixes ficar para a semente. Então aí, um conselho aí sobre a vida a ser vivida. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão que seria o cálculo do fluxo de calor através de um condutor térmico. Esse fluxo de calor ele é dado pela letra grega, certo? Que é a letra φ, e é chamado, a lei que expressa esse fluxo de calor é a chamada lei de Fourier. Lei de Fourier. Então, olha só, para se realizar um estudo quantitativo do calor fluindo através de uma barra condutora, que tem uma seção transversal uniforme, ou seja, ela vai ter a mesma área de seção transversal, ela é homogênea. O que acontece? A gente tem que considerar o comprimento L dessa barra condutora, a área da seção transversal, que é como a gente tem aí um corte, que vai ser a área do condutor, e do centro do condutor. E aí quando a gente coloca, no caso, as extremidades dessa barra em contato com dois meios, A e B, que seriam reservatórios térmicos, que têm temperaturas diferentes e constantes, de forma que a temperatura no reservatório térmico A seja maior que a temperatura térmica B, o que vai acontecer? A gente vai ter o estabelecimento aqui de um fluxo de calor através dessa barra. Então aqui a gente vai ter o calor fluindo. Então aqui a gente tem a área da seção transversal dessa barra condutora, o comprimento da barra condutora, aqui o meio A, que a gente pode chamar de reservatório térmico A, aqui o meio B, reservatório térmico B. A temperatura do reservatório A, a temperatura do reservatório B. Então a gente tem sempre, como a gente já falou anteriormente, que o sentido do fluxo de calor é da maior para a menor temperatura. Muito bem. Para evitar possíveis perdas de calor, o que acontece? A gente pode isolar termicamente essa barra. Beleza? Então isso aqui é interessante, para a gente poder deduzir aí, no caso, a lei de Fourier. Tá? E a figura aqui é a mesma. Bom, então quando você tem essa diferença de temperatura entre as extremidades A e B, vai haver esse fluxo de calor ou uma corrente térmica através da barra, e como a gente já falou, da extremidade mais quente para a extremidade mais fria, do reservatório térmico que tem a temperatura maior para o reservatório térmico que tem a temperatura menor. A intensidade desse fluxo térmico, desse fluxo de calor, ela vai ser definida pela razão da quantidade de calor que vai atravessar a seção transversal da barra condutora pelo intervalo de tempo. Então é a ideia de fluxo que a gente tem aí aplicada a várias áreas da ciência. O fluxo sempre é uma quantidade de uma determinada grandeza, seja ela uma grandeza física, uma grandeza química, uma grandeza econômica, pelo tempo. Então a gente teria essa definição aqui. O fluxo de calor ele é dado pela quantidade de calor dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo. E a unidade usual é o são calorias por segundos. No sistema internacional de unidade, o fluxo de calor ele é dado por quem? Ele é dado por joules por segundo. Então a unidade de energia no sistema internacional, o joule, unidade de tempo, segundos. Tá bom? Muito bem. Bom, a gente vai ter então diversas seções transversais ao longo da barra. E cada uma dessas seções transversais vão ter temperaturas diferentes. Depois de um certo tempo em que o fluxo de calor está passando através dessa barra, a gente vai ter o quê? Que essas seções elas vão ter temperaturas constantes, mas vão ter valores diferentes entre si. Então quando você tem o fluxo de calor passando através da barra e você tem as temperaturas de cada seção transversal dessa barra
constante, a gente diz o quê? Que o fluxo de calor ele atingiu um estágio de equilíbrio, em que a gente chama esse estágio de equilíbrio de regime permanente ou regime estacionário. Ou seja, a quantidade de energia térmica que passa por uma seção, né, por a área ali, por uma seção transversal dessa barra condutora, ela é constante, né? Então a gente fala aqui nesse caso o quê? Que a gente tem que o fluxo de calor ele vai ser o mesmo em qualquer seção da barra. E a temperatura ao longo dessa barra vai obedecer esse gráfico que a gente vai mostrar a seguir. Tá vendo? Então, ó, para a extremidade A, ou seja, onde está o reservatório A, eu vou ter uma temperatura maior, A, tá certo? Opa. E aqui, a gente vai ter que, para a extremidade B, eu vou ter uma temperatura B menor. E aí a gente vai ter diferentes temperaturas. Por exemplo, aqui, ó, para esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Opa, aqui ó, ponto C. Deixa eu apagar esse cara aqui. Isso. Ó, vamos supor que aqui eu tenho um ponto C. Nesse ponto C, eu teria aqui uma temperatura correspondente, ó, TC, ó, que seria então no caso menor do que a temperatura TA. Então, mas essa temperatura no regime permanente de fluxo de calor, ela seria constante. Tá certo? Aí pronto. Quanto mais próximo do meio B, opa, rapaz, tá aqui. Ó, quanto mais próximo do meio B, menor é a temperatura, né? E aí a gente tem a representação por meio dessa reta decrescente. Beleza. Então, no regime permanente, o fluxo térmico vai depender de 4 fatores. Então, a partir do momento que a gente teve um equilíbrio no fluxo de calor, a gente tem ali um regime permanente, chamado regime estacionário, são 4 variáveis que vão definir o fluxo de calor. A área do condutor, A, certo? A, o comprimento desse condutor L, a variação da temperatura e a característica do material de que é feita essa barra, que seria essa constante K, que depende do material. Essa constante K é chamada de coeficiente de condutibilidade térmica. Condutibilidade. Mas para a gente poder entender, a gente pode falar condutividade térmica, né? Costuma-se usar condutibilidade até para não confundir com condutividade elétrica, mas é isso. É a característica que define se o grau, né, de condução de um determinado material. Quanto maior o coeficiente de condutibilidade térmica, melhor condutor é o material. Certo? Então, matematicamente, como é que se relacionam essas grandezas? Então a gente pode considerar o quê? Bom, o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área da barra condutora, mais energia térmica vai passar por ela, né? É parecido com um tubo, por exemplo, de uma encanação, um tubo de água. Um tubo de 100 milímetros, ele vai, né, ter um fluxo de água, né, ele em regime permanente, né, vai ter um fluxo de água maior do que um tubo de 10 milímetros, por exemplo, ou de 25 milímetros. Então é diretamente proporcional à área da seção transversal da barra condutora. Ela também vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura entre o reservatório quente e o reservatório frio, maior é o fluxo de calor. Quanto maior a característica condutora do material ou o coeficiente de condutibilidade térmica do material, maior é o fluxo de calor. Então a gente tem o fluxo de calor diretamente proporcional à área, a variação da temperatura e ao coeficiente de condutibilidade térmica. Mas o fluxo de calor ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento. Então se a gente pega, né, aqui ó, uma questão, por exemplo, quanto mais longe, menor vai ser o quê? Esse fluxo de calor, né, ali do ponto de vista o quê? De se estabelecer, né, o regime permanente. Então a gente tem aqui, olha só, a equação que determina o fluxo de calor numa barra condutora é essa, né? O fluxo de calor que é φ é igual
ao coeficiente de condutibilidade térmica vezes a área da seção transversal da barra condutora, vezes a variação da temperatura, e aí é importante que essa variação de temperatura ela está em módulo, né? Porque a gente pode, né, o calor sempre se dá do mais quente para o mais frio, mas assim a gente pode ter um gradiente de temperatura, né, em que você tem um fluxo, né, que depende de onde está, né, a fonte de calor, né, com maior temperatura. E você tem aqui inversamente proporcional ao comprimento do condutor. Certo? Então aqui trabalhando com essa, né, equação, que é a lei de Fourier, aqui está a lei de Fourier, nós vamos ter na verdade o seguinte, que essa grandeza K, né, o coeficiente de condutibilidade térmica, ele vai variar de material para material. Quem tem os maiores coeficientes de condutibilidade térmica são os metais, né? Os isolantes, eles são os materiais com menores valores de coeficiente de condutibilidade térmica, como a lã de vidro, a cortiça, a madeira, gases em geral, isopor e tudo mais. Tá certo? Muito bem. Aqui nós temos uma tabelinha com esses coeficientes de condutibilidade térmica de algumas substâncias. Então aqui a gente vê os gases, né? A gente observa o quê? Que o coeficiente de condutibilidade térmica, né, aqui, ó, do gás oxigênio é da ordem de 10 a menos 5, né? E aqui, ó, né, aqui está a unidade, considerando caloria, que mede o valor de K. Olha lá, do ar, né? É um pouquinho maior do que o oxigênio. O hidrogênio, hélio, tá vendo? Então os gases são os materiais que apresentam menores coeficientes de condutibilidade térmica. Aí aqui, ó, né, já entram sólidos, né, como a cortiça e o feltro, né? Olha lá, coeficientes de condutibilidade térmica da ordem de 10 a menos 4. Olha só, aqui quando a gente pega a madeira ou a lã de vidro, né, a lã de vidro que é usada lá nas geladeiras, nos freezer, né, 10 a menos 4 também, né? Aí aqui o concreto, né, o tijolo de barro já cai um pouquinho, é 10 vezes menor, 10 a menos 3, né, 10 vezes maior, perdão, né, o coeficiente, né? Aqui o concreto, tijolo refratário, o gelo, né? Então esses isolantes térmicos, né, sólidos. E aqui entra os metais, né? Olha os metais: o chumbo, né, o aço, o latão, o alumínio, o cobre, a prata, né? Olha só o coeficiente de condutibilidade térmica da prata. Então, dos listados aqui, a prata possui a maior coeficiente de condutibilidade térmica, né? E obviamente que aqui, ó, né, como o alumínio tem um grande coeficiente de condutibilidade térmica, está justificado, porque as panelas são feitas de alumínio também e outros materiais que exigem, né, a condução de calor. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, né, a respeito do cálculo do fluxo de calor, a lei de Fourier. A gente se vê na próxima aula. Valeu!